Boa noite aos irmãos que eu não tive o privilégio de cumprimentar. Vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias, lá na Epístola do Apóstolo Paulo, aos Romanos. Vamos dar prosseguimento, né, ao nosso estudo dessa epístola. Capítulo 12, vamos ler dos versículos de 9 a 11. Romanos 12, de 9 a 11. A outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons... Perdão, estou trocando, eu estou meio... Estou doido para chegar em Coríntios, mas hoje começa, aliás, quem não leu ainda, né? Começa a carta de 1 Coríntios, no nosso 100 dias de oração. Não, é Romanos 12, de 9 a 11. Romanos 12, isso. Tá. Verso 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Se nos versículos anteriores, meus amados, Paulo tratou das diversas funções repartidas pelo Espírito Santo aos membros da igreja, não é? E nós vimos isso no estudo passado, da mesma forma como ele tratou desse assunto ao escrever a sua carta primeira aos Coríntios, alguns meses antes dele escrever esta carta aos cristãos de Roma, também abordando, como dissemos, a questão dos dons. Paulo agora vai entrar com a questão do sentimento. E em termos de sentimentos, a questão já não é mais um recebe de Deus isso, o outro recebe de Deus aquilo, mas agora a questão são as disposições, ou os sentimentos que precisam ser comuns a todos que estão na igreja. Atitudes que são as atitudes de todos aqueles que estão sob o domínio do Espírito Santo de Deus e que se tornam nos alvos daquilo que o Espírito Santo reparte, não é? Para a edificação da igreja e que nós chamamos de dons espirituais. O que se percebe no apóstolo é que ele tem como padrão enfatizar o fato de que os dons de Deus, sem a presença em quem recebe o dom disso ou o dom daquilo, sem o amor que está em Deus, que vem de Deus, que tem a ver com Deus, seria uma realidade contraditória. Por quê? Porque os dons que são dados e são repartidos pelo Espírito Santo aos membros da igreja têm a ver com o amor de Deus. Deus não faz essas coisas para mostrar que tem poder, Deus não faz essas coisas por capricho, né? Na economia de Deus nós aprendemos isso, Deus não perde tempo, não joga a conversa fora, enfim. Jesus demonstrou isso com muita clareza quando os milagres que realizava fazia por misericórdia das pessoas que estavam sofrendo e não para mostrar, não é, que podia fazer ou que tinha poder para fazer. Então o que Paulo está querendo trabalhar com os cristãos de Roma agora é isso. Olha, muito bem, eu falei sobre os dons que Deus distribui com vocês, mas se isso não estiver estabelecido na questão do amor, se isso que vocês recebem, que é para usar para a edificação da igreja, vocês não entenderem que isso é produto do amor de Deus, mas que tem que ser trabalhado à luz do amor que vocês também precisam ter, isso tudo vai ser uma enorme contradição. Então é isso, o amor que não pode ser fingido, o amor que não pode ser hipócrita,
O amor que na sua expressão mais pura é o amor que Paulo busca no termo grego ágape, que é o amor no sentido mais lato e mais completo da palavra, o amor que dá, mas não espera receber. O amor que tem a ver com o cristão de verdade, o amor que tem a ver com a cristã de verdade, porque é o amor que o crente passa a ter como resposta ao amor de Deus que o capacita, que a capacita para exercer esse o outro dom. E esse é o amor que tem de nortear a conduta dos que fazem parte da Igreja de Cristo. Ora, como Paulo mesmo escreveu aos Gálatas, esse amor ágape é o primeiro fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Esse é o amor que ele mencionou no capítulo 8 dessa epístola aos Romanos, quando ele falou do amor de Deus em Cristo Jesus, do qual ninguém pode nos separar, nem a vida e nem a morte. Esse é o amor que se torna na razão para que aquele ou aquela que se declara servo, serva, escravo, escrava de Jesus Cristo, e por isso filho e filha de Deus, se torne naquele ou naquela que realmente pode ou possa usar o dom do Espírito Santo de uma forma frutífera, porque o Espírito Santo e o amor são elementos inseparáveis da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E se está acontecendo muitas confusões em relação a essas questões de dons espirituais nos movimentos ditos evangélicos, não é? Isso tudo tem a ver com a falta da compreensão do amor. Paulo quis destacou isso em Coríntios, quando foi falando sobre os dons, e depois disse assim: bem, mas agora eu vou mostrar a vocês uma coisa mais excelente, né? Quem não tem amor é como o sino, etc. Aí começa aquele cântico extraordinário, e aqui em Romanos ele faz a mesma coisa. Primeiro ele fala sobre dons, depois ele entra nessa questão também de relação ao amor. Para ser ágape, o amor declarado pelos crentes em Cristo tem de ser honesto, ou será um ato de hipocrisia. Como hipocrisia é o amor daquele ou daquela que se doa ao próximo, mas que na realidade está se doando porque está pensando em si mesmo. Está pensando em o que vai conseguir, até da parte de Deus, em estar se doando a alguém, que ele parece, né, aos olhos humanos, está servindo com o seu amor, mas que na verdade ele está amando a si mesmo. O que eu vou conseguir de bom para isso? Esse é o grande problema do Espiritismo. Lá as pessoas são instruídas, são ensinadas de que devem amar o próximo, né? É um dos lemas do Espiritismo kardecista, fora da caridade não há salvação. Então as pessoas são instadas, são estimuladas, são trabalhadas para amar o próximo. Mas por que eles devem amar o próximo? Precisam amar o próximo para que façam caridade, e então quando se desencarnarem, possam se reencarnar numa outra vida posterior e com a situação um pouco melhor do que a vida anterior que viveu, e aí continuando nesse ciclo evolutivo até chegar finalmente ao momento em que não precisarão mais da reencarnação. Então, na verdade, a caridade, a prática dessas coisas bondosas pelos outros, e os espíritas se destacam, não é? Nesse trabalho, obviamente, é feito, no entanto, numa espécie de troca de favores. Olha, eu estou fazendo isso e Deus, não é, vai me permitir que eu reencarne numa outra pessoa daqui a uns tempos, onde eu vá sofrer um pouco menos do que eu sofri anteriormente, como eu disse, até chegar à última das encarnações. Esse tipo de caridade, ela é interesseira. Ela é interesseira. E a questão da diferença do amor que você pratica, ou deve, ou tem de praticar, por isso Paulo diz: o amor não seja fingido. O amor não seja fingido. O amor que você, como cristão, precisa oferecer a outra pessoa é um amor à luz do amor que você tem por Jesus Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Esse amor que você tem por Jesus permite que você ame alguém sem interesse nenhum. Se há um interesse, é o de agradar a Jesus, mas não para ser salvo, porque você já foi salvo. Não para ser abençoado, porque você já tem a bênção maior, mas porque você quer expressar algo em que você diga: o Senhor vai estar satisfeito comigo. Isso aí faz com que as suas atitudes deixem de ser atitudes apenas voltadas para si mesmo. Não é o que acontece, então, como eu disse, naqueles que
complicam a situação do amor sem perceber isso e tornam o amor numa prática, na verdade, hipócrita e que deixa, por isso, obviamente, de ser amor. O amor verdadeiro que tem a ver com a intensa preocupação pelo bem do próximo, por causa do próximo, tem a ver então com o que Paulo coloca aqui. O amor seja não fingido e vocês odeiem o que é mal, odeiem o que é perverso, odeiem o que faz uma pessoa ser má, odeie aquilo que faz uma pessoa se tornar perversa, mas não é odiar o indivíduo que faz a maldade, não é odiar a pessoa que é perversa. Eu sei que não é fácil amar, mas não vamos falar nem inicialmente de sentir amor por aquele que é ruim, mas já começa você não sentindo também ódio por ele, mas misericórdia dele, entendendo que a situação na qual ele está, a perversidade na qual ele está envolvido tem a ver, na verdade, com o mal que existe antes, né? E que o envolveu e no qual ele se deixou envolver, é evidente, mas isso não lhe dá o direito de detestar estas pessoas, não é? Eu tive um problema com um dos meus alunos no seminário, né, que pode estudar pastor e com certos pensamentos. Ele fez parte de um desses grupos de extermínio da Polícia Militar. E ele falou numa aula que havia feito, né, e saiu também do grupo, não é porque ele achou que estava errado, é porque foi transferido. E aí eu falei, mas peraí, isso aí eu não estou conseguindo, querido, trabalhar esse negócio. Quer dizer que vocês saem para matar bandido, sim, matar quem não presta. Puxa vida, mas você estudando para pastor, fazendo uma coisa dessa, rapaz? Pastor, bandido é filho do cão, tem que morrer. Bandido não pode ficar vivo. Você não sabe o que eles fazem. Eu digo, não me interessa o que eles fazem. E eu sei o que eles fazem. Agora, você sair para matá-los, querido? Não. Você também é bandido. Você também é bandido. Você também está sendo um assassino, você não pode tirar a vida de ninguém, não importa quem seja essa pessoa. E eu vi a dificuldade dele trabalhar na cabeça dele a ideia, que como se ele estivesse fazendo um grande favor à sociedade, né, em fazer isso. Eu digo, que coisa terrível, né? A que ponto vai chegando a consciência cauterizada dentro das pessoas, até no nosso meio. O que a palavra de Deus diz isso, não, odeiem sim o que é ruim, odeiem aquilo que é mal, odeiem a injustiça. O crente tem que odiar a injustiça, tem que odiar a opressão, esses governos loucos que fazem essas coisas contra esses pobres, tirando liberdade das pessoas. Esta situação o cristão tem que odiar, mas não é odiar o governo, não é odiar as pessoas do governo, não é pedir a Deus que matem o presidente, não é pedir a Deus que matem A e B e C, porque aí não, aí você fugiu daquilo que o Senhor lhe ensinou, não é? Uma coisa é você não aceitar, admitir, detestar o pecado, outra coisa é você não aceitar ou detestar o pecador. Nós não temos direito a isso, porque a cruz que causou a morte de Jesus por causa do adúltero, por causa do pedófilo, por causa do assaltante, foi a mesma cruz que aconteceu por minha causa também. Eu também fui a causa da cruz, e nesse aspecto, diante da misericórdia de Deus, nós nos igualamos, não é? Então a gente tem que pensar a coisa muito clara, e a palavra de Deus então nos orienta. Odeiem aquilo que é ruim, odeiem aquilo que é mal, vocês não podem estar envolvendo com isso. Que se tome cuidado então, irmãos, também com um outro fato, porque o mal, não é muito fácil às vezes também essa questão de trabalhar com o mal. O mal pode estar travestido daquilo que parece ser correto. Foi esta questão que o Senhor Jesus levantou sobre a santificação do sábado, por parte dos judeus, conforme está lá em Marcos 3, verso 4. Nessa parte dos evangelhos, fica claro que em nome da santificação do sábado, os líderes religiosos judeus tornaram o sábado uma realidade ruim, perversa. Por isso a questão proposta pelo Senhor Jesus foi: é permitido ou não fazer o bem no sábado? No sábado é permitido fazer bem ou fazer mal? Ele estava envolvido, né, com algo que era santo, santificado por ordem de Deus, mas que havia sido transformado numa fonte de maldade. A opressão, né, que os líderes religiosos faziam sobre o povo por causa da guarda do sábado era algo perverso.
Versículo 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Por causa do amor ágape, que é o amor no seu sentido mais completo, que é esse primeiro amor que Paulo fala, o amor seja não fingido, pode-se praticar um outro tipo de amor, o amor fraternal, que Paulo chama de tefiladelfia. Tefiladelfia é o que está no grego, nos permitindo essa tradução como amor fraternal. E Paulo usou a ideia do amor fraternal em relação à igreja, para explicar que membros da igreja, realmente comprometidos com o amor de Deus e com o amor a Deus, precisam ser ternos uns com os outros, precisam zelarem-se mutuamente como irmãos de uma família onde os irmãos se dão bem, porque tem família que os irmãos não se dão bem, né? Vivem brigando com o outro. Mas vamos imaginar uma família bonita, né? Onde papai, mamãe, os irmãos e as irmãs se dão maravilhosamente bem. Essa é a ideia que Paulo faz ao usar a expressão que nós traduzimos aqui em português como amor fraterno, ou amor fraternal, tefiladelfia. E aí Paulo faz um apelo ou um desafio, que é essa questão da presunção de superioridade. Quando ele diz que na igreja ninguém deve se achar no direito de elevar-se acima dos demais, mas ao contrário, cada um deve ter coragem de colocar o outro acima de si mesmo. Meus irmãos, como isso é complicado, não é? É tremendamente complicado. E se a gente parar e apenas analisar essa questão sob o prisma humano, sob o olhar humano, a gente vai achar que isso aqui, na verdade, é algo utópico. É uma utopia, isso não vai acontecer. Como é que na igreja um general que é membro de uma igreja, vai colocar o soldado, que também é membro da mesma igreja, como alguém superior a si? Quando no quartel ele nem pode fazer isso. Eu me lembro de uma questão de que eu me vi no meio da situação, meio complicado. Era amigo de um brigadeiro da aeronáutica, muito crente, bom crente, em Jesus Cristo. E havia uma outra pessoa que era cabo da aeronáutica. E eu me encontrei com os dois no elevador. Eu estava subindo para fazer uma visita no hospital da aeronáutica e encontrei-me com o brigadeiro. O brigadeiro brincou comigo, falou e me apresentou. Havia mais 2 brigadeiros. Isso aqui é o pastor, essa coisa toda, pastor de uma igreja que eu conheço muito, gosto muito dele, já conheço ele há muito tempo. Aí nós conversamos, perguntou o que eu estava fazendo, de repente entrou um crente da mesma igreja dele, cabo. Entrou-se no elevador e o chamou: como é que vai, irmão fulano? Complicado, né? Aí ele disse assim: aqui eu sou brigadeiro, tá? E aí o rapaz olhou, perfilou-se e bateu continência. Você pode dizer: mas ele estava certo, irmão. Estava certo. O moço é que falhou, não é? Tinha que perceber que aquele não era o local para tratá-lo dessa forma. Ele disse: aqui eu sou, que na igreja você é meu irmão, você me chama de meu irmão e eu te respondo como meu irmão. Mas aqui, principalmente diante dos outros, você não pode fazer isso. É o desrespeito, né, de uma hierarquia. Se está certo ou não errado. Então a gente pode pensar: como é que é isso? Como é que uma pessoa que tenha na igreja doutorado, mestrado, PhD, vai colocar o analfabeto como uma pessoa acima dele? Ou vamos reduzir a coisa para ficar mais fácil. Como é que o líder, quem é eleito pela igreja como líder, vai considerar acima dele aqueles que são liderados? Que dificuldades as pessoas têm em relação a isso? Nós vivemos essa realidade constantemente. Mas a palavra de Deus, irmãos, está pedindo isso. Está pedindo isso. Agora, o que talvez aconteça é que a gente não entende bem o que é essa questão de ver o irmão como superior. Porque a Bíblia não está pedindo que você seja empurrado para baixo. Não é isso. O que a Bíblia está ensinando é que o cristão de verdade, que a cristã de verdade, jamais vai colocar a sua capacidade, o seu poder econômico, a sua autoridade para diminuir a quem quer que seja. Isso ele não vai fazer. Por quê?
Porque como cristão, ele tem que ter essa visão da cruz. Porque se aquele irmãozinho causou a cruz de Cristo, ele também causou. E nesse caso, como eu já disse um pouco atrás, nós somos nivelados diante de Deus. Nós estamos nivelados diante de Deus. Ambos foram causadores da cruz de Cristo, e quando a pessoa, não importa quem ela seja, tem essa visão da cruz, o relacionamento com o outro se torna mais fácil. Ele realmente começa a perceber que tem que ver naquela pessoa que inclusive está o acompanhando na mesma fé, como alguém de muita coragem, como alguém de muita importância, que eu tenho que tratar com muito cuidado, com muito carinho. E eu tenho que ver como uma pessoa realmente tão importante pela qual Jesus Cristo morreu, que eu não posso tratar como alguém abaixo de mim. E ainda não há tanta dificuldade de você colocar a pessoa como alguém que merece todo o seu cuidado, a sua importância, a sua atenção. Nesse caso, diante de Deus, não é? A gente percebe e consegue mais ou menos trabalhar isso. E aqui cabe o relato do que aconteceu a um grupo de turistas americanos no Palácio Real de Estocolmo, a residência oficial do rei da Suécia. Ali por voltas da década de 70, 75, 76. Por algum motivo, um grupo de turistas americanos se perdeu do grupo principal que estava conhecendo as salas do palácio, igual a gente quando vai ao museu de Petrópolis, né? Vai entrando nas salas e observando aquelas coisas, e normalmente quando se tem um guia, ele vai explicando o que é aquilo, o que significa. Era o que estava acontecendo, só que esse grupo, por qualquer razão, se distraiu e se perdeu do grupo principal. De repente eles se viram numa sala, sem mais os outros, não sabiam, um palácio muito grande, não sabiam para onde os outros iam, né? E tinha um horário limite para acabar a visita. Então uma das pessoas do grupo, uma senhora, ela começou a reclamar muito, dizendo: puxa vida, eu não vou conseguir ver isso, ver aquilo, eu vou embora, eu tenho que ir embora, eu vou perder uma das grandes chances da minha vida. Nesse momento passou um senhor pelo corredor e ouviu essa reclamação, e ele voltou, e entrou então na sala e, falando no inglês perfeito, perguntou o que estava acontecendo. E aquela senhora explicou: não, é que nós perdemos a nossa guia, agora não sabemos nem para que lado ela foi, e nós estamos preocupados, não é? Com a questão do horário, e a gente queria conhecer as outras salas. E aquele senhor disse assim: olha, se vocês não se incomodarem, eu posso lhes mostrar as salas do palácio, que vocês ainda não viram. Posso mostrar o que é lá dentro e posso explicar para vocês, e garanto a vocês que vai ficar dentro do tempo da visitação de vocês. Aí aquela senhora viu bordado na camisa daquele moço as armas da Suécia, e ela perguntou assim: o senhor é funcionário? O senhor trabalha aqui no palácio? Ele disse assim: bem, a gente pode dizer que eu trabalho. Eu trabalho aqui no palácio. Mas vocês aceitam a minha ajuda? Claro que eu aceito. Então ele pegou, deu o braço à senhora que estava reclamando e puxou o grupo com ela, de braço dados, e foram, sala por sala, e ele foi explicando: esse quadro é isso, essa cadeira é aquilo, essa mesa representa não sei o quê. Foi dando todas as explicações de uma forma assim, muito cavalheiresca e ao mesmo tempo muito firme, né? Tirou fotografias com o grupo. Aí alguém do grupo: agora só tira uma fotografia nossa. Ele pediu a máquina emprestada: me empresta aqui. Bateu a foto, bateu uma, bateu duas, bateu cinco fotos, e continuaram caminhando. Finalmente o grupo chegou à última sala a ser mostrada e encontrou o grupo que eles haviam se perdido, já mais ou menos dentro do tempo. E a guia estava explicando naquele momento o significado dos quadros, estava pendurado na parede. Quando ela olhou aquele grupo entrando e aquele senhor, ela empalideceu e ficou muda. Recobrou-se, né? Fez uma reverência e disse: senhoras e senhores, eu tenho a honra de lhes apresentar o meu rei, o rei Gustavo Adolfo VI da Suécia. Nesse momento chegaram os agentes especiais de segurança, que já estavam seguindo eles sem que as pessoas vissem. A dona que estava dando o braço ao rei quase que desmaiou, né? Se você segurar. Veja bem, imagine a sensação dessas pessoas em ter sido guiados pelo próprio rei, do rei ter tirado a foto para eles, entrado no grupo, tirado foto. O que é que vocês poderiam imaginar? Mas se acontece uma coisa dessa com a gente. Mas veja bem, irmãos, Gustavo Adolfo não deixou nem um minuto de ser rei da Suécia ao fazer o que fez. Deixou? Não.
O fato de ter se identificado com pessoas comuns, de ter dado o braço àquela senhora, de ter se dado ao trabalho, de explicando as coisas, de batido fotografia com eles e para eles, não fez dele uma pessoa que tenha perdido o posto de rei. Ele continuou sendo o rei, mas ele colocou aquelas pessoas, naquele momento, num nível mais alto do que o seu reinado. A importância que ele deu àquele grupo de pessoas mostrava que ele estava dando àquelas pessoas um valor, naquele momento, mais alto do que o seu próprio posto. E é isso que Paulo está dizendo. Prefiram-se em honra uns aos outros. Ou seja, ele não conhecia essa história, né? Ia acontecer depois, mas essa ideia é essa. Quando os irmãos tiverem dificuldades com esse texto, lembrem-se do que o rei da Suécia fez. É o que nós temos que fazer, né? Não importa a posição que nós tenhamos aqui. Nunca lhes falte o zelo, versículo 11, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Antes de qualquer coisa, faz-se necessário explicar que há manuscritos do Novo Testamento que não permitem essa tradução, sirvam ao Senhor, mas sim, sirvam enquanto vocês têm tempo. Essas variações acontecem em outros textos da Bíblia, não é? Nós temos dito sempre aos irmãos que nunca devemos nos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro de Deus, mas também é o livro dos homens. E graças a Deus por isso. Ela não foi escrita no céu, não foi encaixotada no céu e jogada lá do céu para nós. Ela foi construída ao longo de muito tempo de história, de muitíssimas dificuldades, de idas e vindas, não é? De textos que eram aceitos e rejeitados, até chegar hoje da maneira que está, para que nós a possamos manuseá-la. E nós temos os chamados manuscritos. E os manuscritos às vezes se diferem em algumas traduções. Só que é exatamente, quando há diferenças de tradução, é mais ou menos isso que está aqui. Não mudou muito a verdade da coisa, porque você servir ao Senhor e servir enquanto há tempo, como cristão, dá quase na mesma coisa, irmãos. Porque servir você, sempre quando você serve a Deus. Nós servimos a Deus para servir os outros. E aproveite o tempo enquanto tem tempo para você fazer isso. Então você poderia até juntar as duas coisas e não ia atrapalhar, não é? O que nós temos. É bom que a gente saiba que existem essas realidades, porque os inimigos da Bíblia gostam de usar isso, né? Para dizer que a Bíblia é modificada conforme o tempo. Não é isso. Acontece algumas vezes esse tipo de dificuldades. É por isso que nós temos as traduções diferentes. Você pegar quais são os manuscritos que a NVI usou para fazer a sua tradução. Não são os mesmos manuscritos que a imprensa bíblica usa. Não são os mesmos manuscritos que a sociedade bíblica usa. É um outro tipo de manuscrito, uma outra coleção onde existem determinadas diferenças, e eles costumam explicar no rodapé quando isto acontece. Graças a Deus que versículos como porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem diferença em manuscrito nenhum, é tudo igual, né? Aqueles versículos básicos, essenciais à nossa salvação e à nossa santificação são todos iguais. Agora existem outros problemas em outras questões que também não vão alterar profundamente as interpretações que nós temos. Podem causar, e às vezes causam, algumas dificuldades. Mas Paulo está falando do zelo, para que nós sejamos zelosos. Se recebemos os dons, tudo isso é uma corrente, que são elos que vão se juntando. Paulo não ia soltando ideias, as ideias estão presas. Então, já que recebemos de Deus os dons, nós temos que trabalhar com amor, e porque nós trabalhamos com amor, nós podemos ser zelosos. Zelo significa cuidado, dedicação, identificação com a causa, ou com a pessoa, ou com o objeto que se tem. Mas é deveras interessante isso, percebermos que antes de falar em zelo, Paulo falou de amor. Paulo falou do amor ágape, Paulo falou do amor fraternal, que é este amor entre os irmãos, e nada mais correto. Por quê? Porque Paulo sabe que sem amor o zelo se torna inevitavelmente em intolerância e fanatismo. Pessoas que são zelosas em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome da fé, sem amor, se tornam intolerantes. Irmãos, podem ter certeza que essa é a realidade. E às vezes nós encontramos essas pessoas entre nós, não é? Parecem muito santos, muito consagrados, muito zelosos, e por isso não têm paciência com aqueles que erram, ou às vezes nem que erram, é que simplesmente não rezam, né, pela cartilha deles.
Então, muito cuidado em zelo sem amor, porque zelo sem amor sempre vai acabar em intolerância. E eu creio que Paulo, até nesse momento, o texto não diz, mas ele devia estar se lembrando dele. Porque houve uma ocasião na sua vida, uma fase da sua vida, em que o zelo o tornou um homem bruto, né? Zeloso pela sua religião, zeloso pela sua fé, ele se ajogava contra os cristãos, diz o texto no grego, como uma besta fera, prendendo-os, machucando-os, enfim, fazendo uma série de maldades, porque ele entendia que aquelas pessoas cristãs, ou os seguidores do caminho, estavam se voltando contra a sua religião sagrada. Então, sem dúvida, quando ele fala de zelo, mas antes falando do amor, ele estava lembrando disso, porque ele sabia que teve um zelo doentio, um zelo demoníaco, né? Em nome, inclusive, da religião de Deus. Zelosos da forma correta, os crentes em Jesus Cristo, então podem se envolver nas zonas mais profundas da vida interior, sem medo de cometer excessos. E aí Paulo recomenda sermos fervorosos no espírito. A construção da frase no grego to pneumatizontes não permite que se pense que Paulo está pedindo aos membros da igreja de Roma e a nós, a todos os cristãos, para sermos fervorosos no Espírito Santo. Não é isso. Mas sim fervorosos em nossos espíritos pessoais. Sermos fervorosos no que nós temos dentro de nós. A ideia é que nós, a partir do que somos por dentro, temos de estar à disposição, temos de estar prontos para a obra de Deus. É verdade que o Espírito Santo é mesmo um fogo, né? Está lá em Isaías, capítulo 4, verso 4, escrito: quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, o sangue que foi derramado em Jerusalém. Sabemos que o Espírito Santo é mesmo de fogo, quando se deduz, pelo que está escrito em Atos 2:3, a presença do Espírito Santo ao se manifestar através de línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um dos apóstolos ou dos 120 crentes. Mas nesse texto de Romanos, o que Paulo tinha em mente era o espírito do ser humano, o nosso espírito, que deve estar pleno, cheio do Espírito Santo de Deus, e ser como uma água que começa a ferver, a água que ferve e borbulha. É isso que nós temos que ter dentro de nós em termos de sentimento. Então essa expressão, sirvam ao Senhor, ou sirvam enquanto há tempo, colocada depois do fervorosos no Espírito, tem a ver com o primeiro versículo desse capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Porque assim como ser zeloso, por causa do amor ágape, do amor não fingido, e por causa do amor entre os irmãos, não admite que o zelo se transforme em intolerância, em fanatismo, o ser fervoroso no espírito não é se entregar ao emocionalismo, é oferecer o culto racional. Não é o se entregar ao frenesi de ações desenfreadas, chamadas de cultos, mas que nada tem a ver com o verdadeiro sentimento de fervor, que é o sentimento provocado pelo impacto que a palavra de Deus tem sobre as nossas emoções. Porque quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela bate em cima das nossas emoções, mas ela controla essas emoções. Essa determinação paulina, sirvam ao Senhor, feita após ele haver pedido o fervor no Espírito, é a lembrança ou é o aviso de que tal fervor, ele precisa ser colocado sob o crivo da soberania de Deus e não estar ao sabor do nosso emocionalismo pura e simplesmente, como foi o caso dos cristãos de Corinto, aos quais, como já dissemos, Paulo escreveu uma carta meses antes dessa, para criticá-los, inclusive, a desordem que havia nos seus cultos em nome da emoção para o Senhor, não é isso? Esquecidos de que zelo, emoção, todas essas coisas não podem deixar de ser culto racional, estar dentro de um equilíbrio de Deus. Precisamos, irmãos, compreender por que essa dificuldade
E essa preocupação nossa, não é? Às vezes com a questão do emocionalismo do culto. Nós temos que compreender que as nossas emoções sempre têm altos e baixos. Você hoje está se sentindo exatamente como você se sentiu ontem? Dificilmente. Você agora está se sentindo como você se sentiu quando acordou? Talvez você esteja melhor agora do que estava quando acordou. Quantas vezes nesse dia você já esteve lá em cima, lá embaixo, lá embaixo, lá em cima? Você já se irritou, você já se alegrou, você já suspirou, você já teve vontade de chorar, você já teve vontade de rir. Quantas vezes aconteceu isso hoje com você? Muitas vezes, querido, e é dominado por essas coisas que você vai louvar a Deus? É em cima desse seu sentimento que você vai fazer isso? Um sentimento que hoje está lá, depois está aqui, que agora está aqui, agora está lá? Não. O culto tem que ser racional, tem que ser sob controle, sob a emoção que o Espírito Santo permite que você tenha. E é claro que o culto é para ser alegre, gostoso, e a gente às vezes chora, não é? E canta, e bate palma. Todas essas coisas são possíveis e perfeitamente viáveis dentro de um emocionalismo que, no entanto, precisa estar sob o crivo do zelo. Não o zelo da intolerância, não o zelo do fanatismo, mas o zelo do equilíbrio. O zelo do equilíbrio. Para que não aconteçam coisas que, de repente, você ou eu possamos perceber que perdemos, né, o controle da situação. Correm riscos enormes e sempre tem corrido. Essas comunidades, igrejas, que enfatizam demais o tipo de emocionalismo nos cultos, né, pelas coisas que às vezes podem acontecer. E às vezes numa imitação estranha, né, de cultos onde até entidades malignas são invocadas através de certos rituais, de certos rodopios, de danças esquisitas, não é? A Bíblia diz para louvarmos o Senhor com danças, mas a dança dos judeus era uma dança bem controlada, bem medida, alegre, mas ao mesmo tempo controlada. Não eram coisas que às vezes nós costumamos ver. Quando eu estive em Angola, especialmente na hora da oferta, é lindo demais. Os crentes saem do banco dançando, e dançando mesmo, né? Mas é uma dança que lhe faz bem. Você está vendo que é uma dança, expressão de uma alegria, mas sob controle. Ninguém se perde naquela dança, ninguém grita mais do que o outro, né? As irmãs dão uma requebradinha assim, mas nenhuma se requebra mais do que a outra, para dizer assim, para chamar a atenção, não é? Elas vão dando aqui aquele jeito deles do africano, e você percebe que estão sob o zelo, estão sob controle do Espírito. Então a coisa fica muito bonita. Mas o que a gente tem assistido aí algumas coisas é que as pessoas rodopiam, caem ou fazem, enfim, fazem coisas até impossíveis, né? Aparentemente impossíveis de acontecer, porque parece que saem de si, entram em transe e começam a chamar aquilo de Espírito Santo, não é? Me lembro de um testemunho de um pastor, que hoje é um pastor batista, e que era um pastor desses movimentos, e que ele disse o seguinte: não, eu acabei tendo que deixar a igreja onde eu estava, porque todas as vezes que havia a manifestação do Espírito Santo, eu já tinha um grupo de diaconisas com toalhas especiais para cobrir as irmãs, porque conforme elas rodopiavam e caíam, as saias subiam, e aí ficavam as partes íntimas sendo mostradas. Então eu já tinha grupos especiais para isso, mas ele começou a se questionar: meu Deus, se isso vem do Espírito Santo, eu não precisava ter isso. Que Espírito Santo é esse que levanta as saias das senhoras da igreja, que eu preciso tomar conta disso? Tem alguma coisa errada com isso, isso não pode vir do Espírito, porque se viesse do Espírito, por mais que rodopiassem, não iriam fazer essas coisas, não é? Agora, Deus não se contradiz, Deus não se agrava. A palavra de Deus diz: as coisas que são naturais, são naturais. Se você começa a rodopiar, meu filho, sai, levanta. A não ser que você tenha uma saia muito apertada, não é isso? Os irmãos já viram a dança dos derviches? Os derviches é um grupo de muçulmanos que são chamados dos pentecostais muçulmanos, nada a ver, mas recebe esse apelido. Eles são especializados em danças, e eles conseguem entrar, segundo eles, em contato especial com Alá, quando eles estão dançando. Mas se vocês olharem, e eles usam uns saiões grandes, são homens, não há mulheres, são homens com saias muito grandes, largas, aqui atrás. Gente, quando eles começam a dançar,
eles vão fazendo uns rodopios de uma forma simétrica tão perfeita que de repente você olha no filme, é uma coisa só. Aqueles vários homens se tornam como se fosse um dançarino só. De repente parece que você está vendo uma figura só com um rodopio só, não é? Depois que eles param aqui, eles estão falando em línguas, estão orando para lá, em línguas que ninguém conhece, essa coisa toda, porque esse tipo de movimento fez com que eles entrassem numa espécie de transe, tivessem essas experiências. Por isso que Paulo, irmãos, está recomendando aqui aos cristãos de Roma, porque não era o problema deles. A gente vê que Paulo vai só dando um reforço na questão do zelo, do culto racional, não é? E dos dons que o Espírito vai dando, mas que são trabalhados para que você viva essa realidade do amor que não pode ser fingido e do amor fraternal, que é o amor que edifica a vida de cada um de nós, seguidores de Jesus.